Gente, estamos aqui com Andrea Fiuza Hunt, psicóloga e analista da JPA, Associação Psicanalítica Junguiana em Nova York. É um prazer imenso receber você aqui no Prazer é Departamento meu. do Envelhecimento Criativo da Associação Junguiana do Brasil. Prazer é meu, Nina. Muito obrigada. Deus, Agradeço o convite. obrigada por você ter aceito o convite. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Tinha que ser você a primeira a convidada a falar sobre esse assunto, que é um assunto tão tabu, né? A gente já conversou tanto sobre isso, né, Dea? Que é essa questão da menopausa, né? Essa fase aí do envelhecimento da mulher, que a gente precisa falar, porque acho que é uma questão de saúde coletiva feminina, né? E nas nossas conversas, falamos, já vinha estudando, né? Vinha estudando o envelhecimento criativo desde 2015, foi um nome que nós escolhemos, né? Envelhecimento criativo, por conta de Jung, né, como Jung define o que é a criatividade, né, como ele traz a criatividade como um instinto, como o ser humano precisa criar para não destruir. E, para além disso, puxando para esse tema de hoje, né, o corpo da mulher é criativo, né? Então, acho que nada mais justo do que falarmos do envelhecimento criativo. E aí a gente vai aqui, junguianamente, circunambulando sobre esse tema, né? Então, comecei a estudar, aí procurava bibliografia, né, sobre o tema, consegui encontrar o Journey Through Menopause, de Christine Downing, que a gente conversou um pouquinho, né? E também o livro de Anne Mankiewicz, Menopausa, Tempo de Renascimento, ambos livros dos anos 80, até que você me apresentou Lisa Mosconi, neurocientista italiana, radicada em Nova York. Me conta aí um pouquinho, conta para o pessoal um pouquinho. Bom, Lisa Mosconi, ela não é uma analista, né? Ela é uma cientista, a coisa dela não tem nada de... Foi? Oi? Eu falei analista, não? Não, eu que estou falando. É porque os outros dois livros que você citou Sim. são livros de analistas junguianas. Que eu E poderia ela... ter falado, né? A gente já tem que pensar assim, né? Meu Deus, névoa cerebral, será que eu falei? Exatamente. Primeiro glitch da menopausa. Mas, então, eu cheguei até a Alissa, até não foi por causa da menopausa, foi por causa do Alzheimer, porque ela, na minha família, tem vários casos de Alzheimer, na família da minha mãe, a família da mãe dela, todas as irmãs morreram de Alzheimer. Então, é uma nuvenzinha negra que acompanha a família, né? E são as mulheres, os homens na família não têm nada. Então, quando passou pelo meu radar o livro da Alissa Mosconi, que era o Cérebro XX, e ali já no chamado ela falava da diferença, né, do cérebro masculino para o cérebro feminino, aquilo pegou a minha atenção. E, bom, aí li e me encantei demais pelo trabalho dela. Ela é uma pessoa muito... A linguagem do livro é muito acessível e ela é uma pessoa muito clara na descrição do processo todo e falando, né, ali de que, apesar da anatomia do cérebro ser a mesma para o homem e para a mulher, que o que ela tem observado é que os hormônios têm um impacto muito grande e que talvez isso explicasse por que 2/3 dos pacientes com Alzheimer são mulheres e 1/3 é homem. E então a pesquisa dela, a hipótese era essa, de que a mudança hormonal trazia uma probabilidade maior
do Alzheimer durante a menopausa ou pós-menopausa. E aí eu consegui, a pesquisa dela é feita em Nova York, eu consegui entrar, inclusive, como cobaia na pesquisa, sou parte da cobaia dela, da pesquisa dela, que quando eu entrei já tinha 6 anos, e ainda vão ter muitos outros, porque tem que ir acompanhando essa mudança ao longo dos tempos. Mas aí, dali para frente, veio a questão de acompanhar também as mudanças da menopausa, e seguindo o que ela vai falando, e aos poucos ela vai soltando aí algumas coisas, alguns resultados que ela já pode observar, e um deles é a questão da reposição hormonal, né? Mas isso daí não necessariamente vem ao caso aqui para a nossa conversa. Mas, sem a menor dúvida, não se fala, né, de menopausa, não se fala de menopausa no círculo junguiano, aqui eu nunca escutei, não se fala fora dele, ainda é um assunto muito, muito tabu. Uhum. E tem que sair, né? A gente tem que sair. Eu acho que eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque eu acho que é um esforço fantástico esse seu, de trazer mais visibilidade, de colocar, disponibilizar essa informação, né? Eu tenho encontrado muitos empecilhos, né? Uhum. Porque quando eu trago isso para o círculo junguiano, as pessoas dizem, em geral, né? Uma ou outra pessoa com quem eu conversei topou, né, fazer o trabalho, e você, claro, né? Mas, assim, eles acham que sintoma, que menopausa é sintoma, e que sintoma é com médico, então que a gente não deve entrar nisso aí, como se a crise da metade da vida, né, como se a metanoia, ela não tivesse, ela fosse igual, né, o processo fosse igual para homens e para mulheres, né? Assim, como a gente tinha falado, né, em conversas anteriores nossas, o processo para o homem é um processo contínuo, de envelhecimento é contínuo, né? E para a mulher é uma queda, né? Então, assim, abre-se ali o Hades e caímos ali. Uhum. Uhum. Não que seja somente essa queda que a gente, só nesse momento que a gente vai parar no Hades, né? Mas eu acho que, como Lisa Mosconi põe ali, que ela chama do grande M, né, eu acho que é a nossa grande mudança de vida, né? Você concorda com isso? Concordo. E acho que um diferencial enorme aí que quando se fala da metanoia, né, que para nós, mulheres, isso coincide com o fechar da fábrica, né, e para o homem não, da fábrica de fazer filho. Uhum. E para o homem não, né? O homem, ele é capaz ele é fértil até o fim da vida, praticamente, né? E isso tem um impacto, né? Falar de envelhecimento criativo é uma forma de criação que já não existe mais, aquela ali, né? Então, quando a gente pensa na metanoia como um momento onde a gente faz essa mudança de foco, né, de lugar, e a gente passa a ter um foco mais voltado para dentro, né, para a vida interna, para a vida psíquica, para a vida simbólica. Então, vão ter muitos outros nascimentos, mas eles não são mais esse nascimento da biologia, né, de ter filhos. Uhum. Eu brinco que, desde que na minha família tem muitos gêmeos, e eu sempre achava e queria ser a que gerasse gêmeos na minha geração, porque toda geração tem alguém, e eu falava, eu quero ser eu, quero ser eu. E aí não tive 2 filhos, mas tive uma filha que nasceu no signo de Gêmeos, então já ficou, já foi meia verdade escutada. Mas há 2 anos eu tive os meus gêmeos, que foram um projeto filantrópico e, ao mesmo tempo, um projeto
aqui em casa de uma coisa mais comunitária. Eles nasceram juntos e não adianta eu querer tocar um sem dar atenção. É como se fosse assim, a hora que eu começo a dar atenção para um, o outro chora e chama pela minha atenção e assim vai. Então, assim, existem esses nascimentos, né, que vêm mais de um outro lugar, que é o encontro e a busca da voz autêntica, mas gritar lá do fundo do Hades não é fácil. Ô, Dea, fala um pouquinho melhor aí desses seus projetos. São projetos tão bacanas, né? Eu criei, então, tem 2 anos, estou fazendo 2 anos agora, esses dois projetos. Um é a, a organização filantrópica que chama Valley for Valley, que Valley, o lugar onde eu moro hoje em dia, é o Hudson Valley, que é o rio Hudson, que vai de Nova York até o Canadá, né? E, e nesse vale, é um vale que tem uma tradição artística muito grande, já de muitos anos. E esse projeto é um projeto onde eu tento angariar, ou consigo angariar fundos aqui no Vale do Rio Hudson, para canalizar para os artesãos do Vale do Jequitinhonha, para ver se consegue. Bom, é um projeto grande e se a gente conseguir, e se Deus quiser, vamos continuar fazendo e ampliando, mas atualmente é uma coisa só para tentar incentivar e viabilizar o preço justo, né? O comércio justo para alguns dos artesãos. A gente não tem como fazer com todo mundo, mas os poucos que a gente consegue, a gente leva para Belo Horizonte, para umas feiras de arte e artesanato, que não são só de artesanato do Vale do Jequitinhonha, que são mais gerais. E então tem isso também, da colocação fora daquele nicho, onde as pessoas possam ter a possibilidade de ver o artesanato do Vale como alguma coisa que vai além da peça que você coloca para segurar a porta na fazenda, né, para manter a porta aberta. É ver que aquilo ali realmente tem um valor e uma contribuição cultural enorme, e tentativa de preservação, né, e resgate essa arte intergeracional, que está morrendo aos poucos, né? Então, aproveitar o momento que existe uma receptividade agora, principalmente no Brasil, muito grande para a arte popular. Então, aproveitar esse momento para ver se a gente consegue ajudar quantos a gente conseguir, né? Então, até hoje a gente já conseguiu patrocinar a participação de 14 artesãos nessas feiras e vamos continuar por aí. Então, esse é um projeto. E o outro Só uma pergunta. é o... Esse ano você vai fazer como você fez no ano passado, que tem o projeto Vaquinha, que a gente pode colaborar? Vou continuar Vai fazendo, porque divulgar, né? essas doações, elas sempre ajudam. Eu agora, em junho, estou indo ao Vale do Jequitinhonha de novo, visitar alguns dos artesãos e alguns artesãos novos, e a gente vai continuar assim. Vamos sim. Depois você disponibiliza ali para a gente poder colocar aqui no canal. Tá bom, obrigada. E o outro projeto é um espaço que eu tenho aqui em casa, que quando a gente mudou para cá, esse espaço já existia, e a minha visão sempre foi de poder fazer um trabalho de grupo que tivesse tanto uma conotação, que fosse um espaço que pudesse tanto abrigar trabalho de grupo, como oficinas de socolagem, oficinas de movimento autêntico, oficinas as coisas que eu estou envolvida. Geralmente sou eu e alguém que eu convido para vir fazer isso junto comigo, que é aberto ao público, a maioria das vezes aberto ao público leigo, às vezes é uma oficina aqui, outra ali, que é só para terapeutas, mas tem também o sonho, ainda é sonho, de ser um espaço comunitário mesmo, sabe? Para pessoas também que não têm. Aqui é uma região que tem muito imigrante, principalmente nesse momento da política americana, do jeito que está.
É um momento de ansiedade muito grande para a população de imigrantes, ou os que estão aqui legais, ou os que estão em processo de legalização, porque Uhum. não existe mais, a palavra segurança acabou, né? Não existe mais aqui. Então, eu quero muito poder, mas como é aqui dentro da minha casa, eu tenho que ir com muito cuidado e abrindo aos poucos, né? Dando um passinho pequeno de cada vez. Mas Uhum. tá indo também. Devagarzinho e sempre. Ah, que alegria, Bea, que coisa boa. É É bom. interessante, assim, o Departamento de Envelhecimento Criativo também, ele começou faz 2 anos, né? A gente tinha o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento Criativo, lá em 2015, e Uhum. começou também o departamento. Fizemos algumas atividades no ano passado, mas eu sempre querendo, pensando em trazer para essa parte da metade da vida, assim, da mulher, porque quando eu estudei lá, por que que eu me interessei por esse tema, né? Eu sou filha de pais velhos. Quando eu nasci, meu pai tinha 57 anos e minha mãe 38. Naquela época era, né, assim, minha mãe achava que teve 2 abortos antes e tudo, né? Então, naquela época era gravidez de risco. Ah, era. E aí, então, Uhum. só para você ter uma ideia, eu sou a mais nova da família do meu pai, meus primos têm em torno de 70, 80 anos, né? Uhum. Então, eu convivi muito com gente muito mais velha, e minha mãe era a mais velha, todos os dois já são falecidos, né? E minha mãe Uhum. era a mais velha, de todos. Então, eu acredito que minha mãe estivesse passando pela menopausa, eu tinha uns 10 anos, né? Ou pelo menos perimenopausa. Então, eu não tenho ideia do que aconteceu com ela, como é que foi. Eu me lembro somente do calor, e ela comentando com as irmãs e tal, mas não sei como foi o processo. Lícia Mosconi diz que é tão bom que a gente possa saber, né? Como é que perguntar às nossas mães como é que foi, mas eu não tive essa chance. E quando começaram, né, assim, os meus sintomas mais fortes, né, eu estava trabalhando num hospital em cuidados paliativos, que era uma coisa, era uma semi-UTI neurológica, né? Então os pacientes eram comatosos e eu atendia as famílias. Era um trabalho de 30 horas semanais de plantão. Foi quando eu te conheci, né? Fazendo a formação junguiana, né? E consultório, e ainda filho entrando em idade adulta, as preocupações. Então, foi assim uma coisa que eu realmente estava muito acostumada, comecei a trabalhar muito jovenzinha, né? Então estava muito acostumada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu não entendia o que acontecia comigo, né? Assim, aquela falta de energia, aquele cansaço tão grande, né? E a gente continua fazendo. E aí entra depois a pandemia nessa história, né? E toda a mudança do mundo. Então, eu vejo que as mulheres ficam um pouco perdidas, porque a gente tende a pensar assim. Eu fui ao médico, né, nessa época, e aí o que me diziam, porque a gente estava nesse hiato aí dos estudos, né, não tinham chegado ainda essas pesquisas de Lissa Mosconi, assim. No Brasil chegou muito recentemente, as pessoas estão falando muito disso, né? Muito no nosso algoritmo, né, Terra? É, exato. Mas não se falava e as pessoas não sabiam muito bem, né? Então, eu busquei bastante ajuda, mas eu vejo que as mulheres, com muita desinformação, né? Eu mesma, Uhum. eu estava bem com essa coisa do envelhecimento. O envelhecimento é assim mesmo, né? Meu pai trabalhou até os 85 anos, com uma saúde excelente, né? Então, eu estava acostumada com aquilo ali. Eu falei, bom, vai ser somente a suspensão do ciclo menstrual, deve ter um calor aí, mas eu nunca É, imaginei que fosse ter, né, todos aqueles outros sintomas que a gente não conhece. E que, como a gente fica numa solidão muito grande, né, apesar de que as mulheres têm essa rede de apoio, né? Nós conversamos umas com as outras, não é à toa que eu te procurei.
Socorro! Isso. Porque a gente, né, quando a gente tem a nossa primeira, quando a gente tem a menarca, né, então as amigas conversam ali, a gente troca, né, na nossa geração era mais assim, né, não sei se porque minha mãe era muito mais velha, não tinha muita aproximação com isso aí, mas também no puerpério, né, que ela fala que são 3 períodos muito, muito parecidos, né, de puberdade, de puerpério e de perimenopausa. A gente está ali nessa troca. E eu acho que talvez, pelo menos comigo, né, já que foi na pandemia, isso foi mais difícil porque estávamos em isolamento, né? É, mas vejo que tem uma desinformação, né? Os médicos não sabem exatamente quais são os sintomas, são mais de 40 sintomas, né, assim, Pois descritos. é, isso é que eu ia falar, que as nossas mães, muitas vezes, elas não sabem falar como é que foi a menopausa, porque se elas não sentiram calor, que era a coisa típica, elas acham que foi. A minha mãe mesmo fala, eu não sei, porque eu não tive nada na menopausa. Agora, quando eu lembro dela, né, que é nesse período, eu posso apontar direitinho e falar, tinha isso, tinha isso, tinha isso. É, mas o que era conhecido era a questão do calor, né? Uhum. Agora, você está falando a questão dos médicos desinformados. O primeiro médico que eu vi aqui que foi indicado, olha só, a minha ginecologista aqui falou comigo, quando eu falei que eu estava interessada em olhar a reposição hormonal, ela me falou, Andréia, eu não tenho conhecimento suficiente para olhar isso aí, mas vou te indicar uma pessoa que é conhecido aqui como um expert de coisa de hormônio. E aí ela até ainda brincou comigo, ela falou assim, você não fica com preconceito porque ele é homem, não, tá? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Falei, não, tudo bem. Fui lá. E ele me contou nessa primeira consulta que ele dá aula na Universidade da Colômbia, e ele falou, eu dou aula para 2 matérias. Eu dou aula de menopausa e a outra matéria é sobre tratamento de fertilidade, né? Aí ele falou assim, várias vezes, são vários os semestres que eu não dou a aula de menopausa porque não tem interesse suficiente, e todo semestre na aula de fertilidade eu tenho uma lista de espera. Então ele falou, as pessoas estão interessadas em ir aonde o dinheiro está, e a parte de fertilidade é aonde o dinheiro está, dentro da ginecologia, né? Ele falou, eu estou aqui, eu estou disposto a ensinar, mas as pessoas não estão interessadas a aprender. Então, é muito triste, né? Muito duro isso, porque eu acho que a hora que for bem entendido o tanto que a menopausa muda tudo na vida da gente, talvez as pessoas tenham um interesse maior. Porque Hum, é tudo, o metabolismo da gente muda, a assimilação, né, de insulina pelo corpo muda, a memória é afetada, a disposição é afetada, o sono, é tudo. o É uma humor, mudança, gente. O humor é a outra coisa que depressão, né? eu te contei numa conversa que a gente teve aí para trás, do caso, quando eu tive essa conversa com a minha mãe, ela não sabia me falar nada da mãe dela, na menopausa, mas ela sabia da avó dela, que tinha tentado suicidar, e aí não conseguiu, eles fizeram internário, fizeram um tratamento extensivo, para no final chegarem à conclusão de que o que tinha, porque ela não era uma pessoa que tinha um histórico de depressão, mas Uhum. ela teve aquele momento ali. E aí eles chegaram à conclusão de que era por causa da menopausa, que Pois é, levou né? a Imagina o esse sofrimento desespero. psíquico, né? Então, para a gente dizer que nós, porque somos da psicologia analítica e lidamos com toda essa questão simbólica, não vamos levar em consideração a menopausa porque é um evento médico, né? Ou biológico, né? Claro, né?
E médico biológico, a gente está pisando em território novo, né? Sim, Assim como a gravidez é médico-biológica, e a gente não deixa de falar dela de uma forma simbólica, exato. né? Eu acho que aí talvez tenha mesmo, assim, a gente esteja lidando mesmo com o terreno da sombra, né? Uhum. Porque a gente vai lidar com o envelhecimento, a gente vai se dar conta de que esse foi uma coisa que eu parei para me dar conta também, né? É, de como nós somos vistas como seres de reprodução, né? E que a doutora Alicia Mosconi fala da, da medicina do biquíni e como é uma área extremamente, ela chama de uma área neurosexista, né? É, Então, a gente só interessa para reprodução. Então, quando você entra na menopausa, então você deixa de ser importante ali, porque você já cumpriu a sua uhum, função no mundo, né? é, E aí, assim, muitas mulheres falam sobre essa questão da invisibilidade, né? E tem um impacto também na sexualidade, que a gente precisa falar isso, também é da psicologia, né? é, E as pessoas precisam poder falar sobre isso. Eu tenho tentado alguns grupos, de vez em quando eu faço uma entradinha em um grupo, geralmente eu que falo, mas vou trazendo as questões, né? Trago um mito, vou trazendo para esse terreno simbólico também, mas vou falando dos, é, dos sintomas, né? Assim, de que pode ser uma depressão. E é interessante que algumas pessoas conseguem, em retrospectiva, entender que aquilo que aquela depressão que elas tiveram no passado, né, se for uma mulher assim com 60 e poucos anos, que aquilo ali foi o início da menopausa, né? Estava nessa transição aí. Então, eu acho que se a gente for falando aos pouquinhos, isso vai abrindo caminhos, né? Eu sei que é um caminho árduo que eu decidi ter, mas é. as coisas têm que fazer sentido para a gente, né? Tem sim, tem sim. E você mencionou, né, a questão do algoritmo, é bem isso, né? Porque a gente, quando entra nessa. Só da gente estar aqui conversando sobre isso, agora é capaz de já, a próxima vez que você abrir o seu Instagram, seu telefone escutou e já vai te apresentar com aquilo ali. Mas as pessoas que ainda não começaram a falar disso, elas realmente estão num território completamente virgem, né? Sim, Eu tenho pacientes que às vezes, que é uma questão que eu acho que é interessante a gente falar também, Nina, que é a posição do analista, né? Quando é que é o momento em que a gente traz isso aí à tona, ou se a gente nunca traz, ou eu sempre fui mais de deixar a coisa vir para o espaço. Mas tem certas situações onde eu trago. E a questão da menopausa é uma, sabe? Quando eu começo a ver a pessoa trazendo toda semana a mesma queixa, que não entende por quê, mas que agora, todo dia, por volta de uma certa hora, e geralmente aquela pessoa vai ter o horário dela de acordar à noite e não conseguir voltar a dormir logo de cara, e não tem força para acordar. Então, tem uns que falam, é todo dia às 2 horas da manhã, ou é todo dia às 4 horas da manhã, mas a pessoa tem aquele ritmo. Então, eu escuto uma vez, escuto duas, a gente tenta explorar aquilo ali, ver, mas chega um momento onde é óbvio que a coisa é mesmo o trabalho da perimenopausa ali, né? E, uhum, e aí eu trago sem problema, não acho que vai estar atrapalhando o processo analítico de forma alguma, uhum, e a pessoa aí vai buscar a informação dela, né? Que cada um vai ter, tem pessoas que vão ter, eu não posso impor a minha crença, mas eu posso pelo menos falar, olha, dá uma olhada. Assim como às vezes me vem com uma clareza muito grande que a pessoa está com um problema de saúde muito sério e eu falo, vai procurar um médico, porque tem alguma coisa aí.
Não sei o que é, mas tem alguma coisa. Acho que seria leviano não fazer isso, e com sofrimento ligado à menopausa é a mesma coisa, né? Existem hoje em dia artifícios que ajudam muito, ferramentas muito fortes Ah, e sim, eu poderosas. concordo, Dea, eu Até concordo. mesmo com relação à prevenção, que é o que a Alice Mosconi agora vem falando, né? Que ela fala, eu defendo a reposição hormonal porque está claro que quanto mais cedo a gente começa, maiores são as chances de não cair no Alzheimer, né? Exato. Então, Uhum. e para quem tem Alzheimer na família, a gente sabe que não é um quadro bonito, né? A gente Uhum. podendo evitar. Uhum. E assim, né, apesar de a maioria, como ela diz, né, a maioria não ter problemas graves, mas tem esse período de sofrimento psíquico muito grande, né? Eu lembro de ouvir uma pessoa me contar que uma pessoa que sempre trabalhou por profissão, sempre trabalhou muito com o corpo, né, e uma alimentação excelente, nunca comeu açúcar, que é algo que a própria Mosconi fala, né, assim, ela faz um enfoque muito bacana na prevenção, com exercícios físicos, com alimentação, com estilo de vida, né, então essa pessoa, essa mulher, ela tinha tudo isso. Então, o que ela achava, o que ela acreditava, até tudo que ela tinha lido, é que ela não iria passar por um processo muito profundo, né, assim, com muito sofrimento. E para ela foi muito difícil reconhecer. Quando ela me contou isso, ela disse assim: eu estava na pandemia, eu estava claramente deprimida, né, por ser uma pessoa do campo das artes, ela estava sem trabalhar na pandemia. Então, às vezes, a pessoa acha que um evento externo é o que está causando, mas tem o evento externo em conjunto com o evento interno, né? Então, ela comentou, eu sentia uma raiva muito grande, que é algo que também se fala muito, né? Essa raiva e dessa tristeza que faz parte, né, desse processo, mesmo que não é somente simbólico, mas é também neurológico, né? Na falta aí do estrogênio. E aí ela disse que uma amiga falou para ela: procure ajuda, porque você deve estar entrando na menopausa. E como ela ainda menstruava, ela não acreditou, a princípio, porque a gente liga a menopausa somente a quando a gente não tem mais o ciclo, né? Não, Então, tem pessoas que são 15 anos antes que começa essa, essa luta. sim. E aí nisso a gente pode pensar assim, né? As dificuldades que alguém pode ter nas relações, não somente nas relações familiares, nas relações afetivas, né? Um divórcio pode acontecer no meio disso, né? E ainda agravar o quadro, o impacto no trabalho também. Então, Uhum. como não olhar para tudo isso assim de uma forma mais holística, né? Eu tô rindo porque teve uma paciente minha que falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou da questão da memória, né? Do esquecimento, que é outra coisa que eu brinco, eu falo que humilhação, que de uma hora para outra a gente não retém mais informação, a gente às vezes não consegue nem processar, a gente esquece as palavras no meio da frase, e essa paciente falou comigo, falou, eu cheguei à conclusão de que esse negócio da memória na menopausa é mandado por Deus. Eu falei, mas como assim mandado por Deus? Ela falou, porque não adianta a gente lembrar, porque a gente não vai conseguir viver daquele jeito mesmo, nunca mais. Então é melhor esquecer e deixar para trás, e começar agora, reinventar, viver no presente. Eu falei, assim vamos. Mas eu acho mesmo que é um presente, né? Hoje, por acaso, eu fiz um grupinho, assim, que é uma comunidade, no WhatsApp, assim, porque muitas pessoas estavam me falando que estavam se sentindo sozinhas, que queriam um espaço, assim, para receber indicações de livros e coisas, e realmente a gente está vendo que esse fenômeno da solidão está muito complicado no mundo de hoje, né? Uhum. Imagina, a gente teve pandemia,
a gente tem todas essas mudanças político-econômicas que estão acontecendo, que afetam a gente de uma forma absurda, né? E aí eu fiz esse grupinho aí, e a gente vai dando dicas de livros, de filmes, e enfim, qualquer coisa que a pessoa queira postar ali, o grupo é de todo mundo, né? E aí uma pessoa postou alguém lendo uma crônica de Tati Bernardi, falando que não suporta mais ouvir as influencers dizendo que é maravilhoso envelhecer. E isso é uma coisa que me deixa, assim, aborrecida, confesso, porque a gente usa o Instagram profissionalmente, né? Então, o meu Instagram, quando eu abro, quase que não vem nada de pessoas que eu conheço. Vem um monte de propaganda de coisas junguianas, da área junguiana, ou de coisas da menopausa. E aí aparece a pessoa lá com um corpão, né? Mostrando, olha, como é fácil você ter esse corpão, é só você fazer isso e aquilo, aquilo outro, né? E aí a pessoa está ali plena, a outra está arrasada, se arrastando, né? Sem conseguir fazer as coisas que tem que fazer. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Não é nossa área, mas tem coisas do tipo, você tem 70 quilos, você tem que comer 2 gramas de proteína por quilo, então você tem que comer 140 gramas. Eu nem sabia quanto era 140 gramas de proteína. Para mim, eu achava que eu comia até mais do que isso, porque eu achava que era O peso do bife. No que você come, o ovinho que você come de manhã, mais o bife, mais a outra coisa que você come à noite, né? Mas não, é uma conta completamente diferente. Eu não entendo também, não. E isso aí só, assim, beleza, procura o profissional de saúde, porque eu acho que a gente tem que estar cercado dos profissionais de saúde que vão entender sobre isso, né? Então, idealmente, a gente precisa de um ginecologista ou um endocrinologista. Lisa Mosconi diz que tem que ter alguém da área do cérebro, né, para aprender. Isso aí, algum neurocientista que estude esse assunto, mas pelo que eu vi até agora, parece que ela é a única pesquisadora, né? E começou em 2015, para você ver como que a gente ficou tanto tempo invisibilizada, né? Isso me preocupa, porque eu acho que isso deprime as pessoas, porque as pessoas se comparam muito, né, com isso. Demais, isso que você falou, né? Que a pessoa aparece ali plena e fala: se você seguir essa fórmula, você consegue, e nem sempre o corpo obedece, né? Então tem muito esse aprendizado de ir com a correnteza, né? Porque senão também você entra num processo de imposição, autoimposição, né? E privação que adoece de outra forma, né? Então, como que a gente deixa de ter esses ideais e de ter esses alvos e passa a ter um alvo mais ligado à saúde mesmo, né? Então não é o emagrecer, mas é o que que é o lugar do meu corpo hoje e de que forma que eu vou me certificar de que eu estou fazendo por ele o melhor que eu posso fazer, né? Porque o exercício ele tem um valor que vai muito além do ganho ou da perda de peso, alimentação, né, mais saudável, o evitar o açúcar, por exemplo, que é altamente inflamatório. Essas coisas não têm que ser para perder o peso, mas do jeito que as pessoas colocam, é muito ligado à imagem, né, a essa fobia de envelhecimento que existe mesmo. Então, assim, eu faço propaganda do envelhecer se o meu envelhecer for um envelhecer que agrada a pupila alheia, né? Que não é. Sim, e em sociedades, né, como, acho que no Brasil e Estados Unidos, acho que tá no mundo todo, mas eu acho que a gente tem uma cultura muito corpólatra, né? O Brasil é um negócio, assim, absurdo. Então, existe um sofrimento muito grande em relação a isso, né? Então, acho que por isso... Aqui existem comunidades onde isso tem um peso menor, mas, em geral, a imagem que é vendida e que é distribuída é uma imagem corpólatra, gostei dessa palavra.
E aqui na Espanha, é interessante que todo lugar que eu vou, e aí vou conhecendo pessoas ou me apresentam, e aí dizem que eu sou psicóloga e eu trabalho com envelhecimento, né? Eu estudo aí do processo do envelhecimento. Imediatamente, brasileiras, portuguesas e espanholas vêm me perguntar, né, sobre esse processo. Foi lançado agora o cérebro na menopausa e a menopausa em inglês, ou em português de Portugal, e em espanhol, né? Ah, que bom. Mas o que chegou até mim, não tenho dados para comprovar isso, estou dizendo de pessoas que me disseram que, enfim, eu também estou há muito pouco tempo aqui, né? Não quero ser leviana, mas o que tem me dito muito é que existe muito essa coisa de você tem um mioma, por exemplo, tira o útero e tira os ovários. E que é algo que ela, né, defende que a gente mantenha. Então, isso vai muito ao encontro do que ela diz, de que se a gente não vai procriar mais, então a gente não precisa, né, daqueles órgãos. Mas o ovário continua produzindo, né? E como é que também tem esse impacto na pessoa, né? Na porque a menopausa cirúrgica também é algo muito. Deve ser muito mais complicado, eu acho, que é do dia para a noite. É. Assim como é a pessoa que tem que forçar a menopausa por causa do câncer, né? Isso. Tratamento de câncer de mama e. É. Tem uma outra autora, mas eu não acho que. Eu não sei se ela faz pesquisa, mas a Lisa Moscone fala muito, elas trabalham muito juntas. É Marie Claire, alguma coisa, ela é americana também. Ela escreveu The New Menopause, já deve estar sendo traduzido, se já não foi, a nova menopausa. E ela é bem informativa, sabe? Dá muita informação ali. É muito bom. A gente está vivendo, né? A nossa geração está fazendo uma revolução sobre É. isso, né? Porque nunca se falou tanto sobre a menopausa como se fala entre nós, né? Não, mas é um pouco da geração de que eu acho que cria o feminismo, né? Que vem e que a mulher não tem que aceitar o sofrimento calada Uhum. né? E simplesmente falar não tem nada, entregar, né? Ao sofrimento. A gente vai atrás. Eu, para mim, pelo menos, sempre que tem um incômodo, eu estou indo atrás. Sim, tem um, um processo que é a gente sentir a dor que tem que ser sentida, mas nem toda dor tem que ser sentida, né? E a gente tem que conseguir distinguir isso aí. Sim, e é algo assim, muito importante da gente discutir, porque parece, assim, quando a gente vê esses livros, né, da década de 80, tem todo um pano de fundo, né, feminista, como você bem trouxe aí, que era a mulher é igual ao homem. Por quê? Uhum. Porque a gente precisava competir de igual para igual no mercado de trabalho. E eu acho que agora a gente, com todas as dificuldades que a gente ainda tem, mas a gente se firmou, né? É. Então, a gente precisa olhar quais são as especificidades, né, de cada Uhum. gênero, né? E aqui, claro, a gente está falando de mulher, porque a gente está falando de menopausa, a gente está falando de mulher como o indivíduo que tem ovários e que tem útero, né? Uhum. Faz hormonização, por exemplo, faz a transição de gênero aos 20 e poucos anos, vai passar também por uma menopausa ali, né? Também tem, ainda vou convidar a analista Júlia Cades, que é um ser humano fantástico, que vai poder falar sobre a transição também, né? Que ela é mulher trans, e vou convidar em algum momento para ela falar sobre isso, né? Como é que foi esse processo de hormonização, que também tem um impacto muito grande, né? Especificidades que a gente não vai falar aqui, porque não é o público da gente, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não posso falar, Nenhum. né?
Mas eu acho que é isso, assim, porque então naquela época a gente acabava tendo que lutar sobre isso e com medo de dizer assim, sim, se eu digo que eu entrei na menopausa e que isso está me trazendo determinadas questões, isso pode até ser utilizado, né, no discurso machista, né? A gente se escondia, né? Escondia a cólica da menstruação, escondia a gravidez. Quantas mulheres deixam para anunciar, isso até hoje, deixam para anunciar no trabalho a gravidez quando elas já não conseguem mais esconder fisicamente, Uhum, né? Então, uhum, em vez da comemoração e da celebração de uma vida que está chegando, é aquela coisa meio do esconder, exatamente por causa disso, né? Por uhum, causa desse encontro que vem com a tendência a excluir, né? uhum. E É aí, que eu li, eu lembro, era nova ainda, e eu li um livro, chamava A Tenda Vermelha, você já leu? A Tenda sim. Vermelha. Falei, gente, é isso. Eu quero, eu quero me dar o direito de falar, olha, vou entrar para essa tenda e só saio daqui a 6, 7 dias. E ninguém bate na porta, por favor. Porque isso eu estou falando em resposta ao que você disse com relação ao feminismo e essa cobrança que a gente tinha, né, que no movimento feminista no início existia de ser a gente é igual ao homem. Não, a gente não é igual ao homem, mas o Uhum, lugar que a gente ocupa deveria ser o mesmo, sim. né? Então com cada um com as suas particularidades, não Uhum, tem a produtividade da gente não é de menor qualidade, muitas vezes até pelo contrário. uhum, E a gente não tem um valor menor porque a gente tem certos dias do mês que a gente está mais voltado para si, está precisando de um tempo mais isolado e que vai ter uma produtividade menor em alguns momentos, ou vai ter uma disponibilidade menor, mas na hora que a gente olha o ciclo todo, a coisa se equilibra. uhum. É isso mesmo. Nesses livros que eu li, né, eu vi, você leu também, né, o Journey Through Menopause. Parece que existe, tem a coisa da celebração e do querer passar por aquilo sem o uso do hormônio, como se o uso do hormônio privasse a gente da experiência, e não priva da experiência, até porque nem acaba com todos os sintomas, a gente sabe disso. Claro. Mas a experiência, que é essa experiência de interiorização, né, de pensar, e se pensar de uma maneira diferente, como, por exemplo, voltando ao caso da sua paciente aí, né, que é a gente se acostuma desde pequena, a gente se acostuma a fazer coisas, a gente está sempre disponível, né, a gente se acostuma a ser multitarefa. Então, com essa poda neuronal que acontece aí, tanto lá na puberdade para um objetivo, ou no puerpério para outro, e na perimenopausa para outro, a gente vai, como diz Hillman, né, é, envelhecendo a alma adequadamente, porque, afinal de contas, a gente tem um objetivo, a gente nasce, cresce, se desenvolve, pode se reproduzir ou não, né? Ou gerar coisas com criatividade que podem gerar filhos ou gerar outros projetos criativos, mas a gente vai morrer. E a gente não pode simplesmente, algo que, com o envelhecimento, né, a gente precisa passar por esse processo de envelhecimento. Então, o organismo, né, e o corpo da mulher tão criativo, né, passando por esses momentos aí. Então, eu acho que a gente não é privado, a gente não é privada de nenhuma experiência de Uhum, utilização. A gente sabe que tem pessoas que vão passar pela metanoia, né, vão fazer uhum. o processo, e tem pessoas que não vão fazer. Né? E eu acho que não vai ser um hormônio
ou uma pessoa que esteja deprimida, que precise de medicação, que a gente precisa olhar para isso, né? E aí é com o psiquiatra, mas a gente está ali junto, cuidando desse processo, né? A gente não pode ser 8 ou 80, não, né? Claro, lógico. Não, e hoje em dia a gente sabe que tem riscos também, o não, porque eu acho que é muito importante ressaltar, Nina, que antigamente a expectativa de vida da mulher era muito mais baixa. Então, quando vinha a menopausa, a mulher vivia ali mais uns 10 anos, 15 anos no máximo. Hoje em dia a gente vive metade da vida da gente Uhum, pós-menopausa, ou quase metade. São muitos anos. Se a gente se adequou de outras formas, né, para prolongar essa expectativa de vida, a gente tem que ir ajustando em outras áreas também. A menopausa é uma delas, né, a questão hormonal. A outra é que esses livros foram escritos numa época onde ainda não existia o hormônio da forma como ele existe hoje. Pouco depois, ali, acho que no final dos anos 80, que começaram com os hormônios, mas que não eram hormônios bioidênticos, eram sintéticos, e que teve uma leitura de pesquisa que a Alice Moscone, no segundo livro, ela explica bem como é que foi errada essa interpretação, né, uhum, dos dados da pesquisa, que alarmou demais todo mundo, e a indústria farmacêutica, na mesma hora, uhum. suspendeu e segurou, e todo mundo tomou pavor, né? No E até a início dos anos, quantidade, né, Dé? nos anos 2000, Isso. no início Foi. desse milênio, né? Era aquela coisa, era quase que vergonhoso alguém considerar Uhum, tomar hormônio, quando a pessoa falava assim: eu desisto, eu estou jogando, né? Porque não dá mais. Eu prefiro morrer mais cedo, mas ter dias de paz do que. Mas foi ali naquele momento é que começou o desenvolvimento dos hormônios bioidênticos que são usados hoje, que também é outro capítulo na história, né? Um avanço muito grande, uhum, porque eles não causam o mal que o hormônio sintético causava. uhum. E parece que nem era tão grande assim. Eu não vou explicar o que foi que ela falou, não, que eu não vou ser capaz de explicar de uma forma clara, mas Nem eu. foi uma interpretação errônea, Sim. desses números, da porcentagem. Uhum, Ficou parecendo que era 1%, mas não, uhum, das mulheres, mas não era. Era 1% de 10%. uhum, Então não era. Enfim, a gente tem que também, o mundo vai caminhando, e eu acho que é muito importante a gente caminhar junto com o mundo, né, e não ficar parado numa posição fundamentalista que nega, né, o desenvolvimento do que está acontecendo à nossa volta. exato, porque você estava falando e eu estava pensando assim, né? Quantos homens não casaram de novo porque tiveram mulheres que morreram, né? Morriam de parto, inclusive. Uhum. Quantas mulheres que tinham 12, 13, 14 filhos, né? Ou mais. Né? Minha avó foram 15, papai era um de 15. Minha avó também foram 12. É, Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente precisa mudar junto com o mundo, como você falou, né? E por que mesmo que com a mulher que é mais velha, com a mulher que está passando pela menopausa, o que que acontece? O que que tem aí que é tão difícil de ser encarado, né? uhum, uhum, exato, né? O que vira tabu, né? Uhum, Porque a verdade é que não se fala essa questão, por exemplo, a mulher, a questão da menstruação também não é uma coisa que ela fala aberta e livremente, não é, não, eu lembro quando eu era adolescente, né, que ia para a farmácia para comprar absorvente, se quem estava atrás do balcão era um homem, eu saía, esperava outra hora para entrar, ou ir em outra farmácia, de vergonha, olha que bobagem. Um pouco vem de ser adolescente, né, mas eu não teria vergonha de comprar Band-Aid.
né? Uhum, Então, quer dizer, um pouco vem dessa cultura mesmo, que é essa coisa de que qualquer coisa ligada ao corpo, à sexualidade, é muito uhum. É. acobertada. Acho que é importante que a gente fale sobre isso, que a gente possa compartilhar as Uhum, experiências, né? Possa conversar mais sobre isso, que outras iniciativas apareçam também, e de uma perspectiva, assim, de que sim, tem perdas, né? Mas também uhum, existem os ganhos, que por exemplo, deixar de ser multitarefa. É tão bom quando a gente deixa de ser uhum, multitarefa, quando a gente começa a olhar, a se priorizar, quando a gente começa a ver, assim, como você diz, né? Descobrir essa uhum. voz autêntica da gente, É. né? Fazer coisas que importam. É, E estar presente, né, por inteiro, porque essa a gente acaba não estando presente em nada. uhum, Nada do que a gente faz. Eu, hoje em dia, adoro escutar podcast, escuto na hora que eu estou dirigindo. Quando eu estou fazendo caminhada, eu não escuto nem música, eu e o barulho do que tiver em volta de mim, mas eu não escuto nem música. uhum, Outro momento que eu antes escutava, essa sede de estar sempre buscando informação, era quando eu estava, às vezes, cozinhando, fazendo jantar, eu ligava um podcast, agora também não, estou ali, tô fazendo jantar, é o que eu estou fazendo. uhum. Então, eu não tenho paciência para sentar e escutar podcast e não fazer mais nada. Então, a hora que eu estou dirigindo, eu escuto. Sim, sim. É isso mesmo. E vamos adiante, né? Vamos ver se a gente. O que mais que pode sair daqui, né? Isso, isso. Muito bom. E qualquer coisa, a gente faz capítulo 2. Boa ideia. Super te Muito bom. agradeço. Sempre maravilhoso conversar com você. Aprendo muito com você. E eu também, com você. Querida. Então, um beijo enorme. Beijo para você também. Mais uma vez, muito obrigada. Uma honra enorme estar aqui, ter sido convidada. E a gente vai se falando. Silvio e eu que agradecemos. Imagina. Um beijo. Beijo, querida.